Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos trabalhar hoje o nosso quinto episódio do documentário Origens, Como Surgem as Doenças. Como prometido na semana passada, este módulo se dedica ao conceito da repertorização. Repertorização, que significa, na verdade, a eleição de um conjunto de plantas medicinais que apresentam determinadas propriedades biológicas através da avaliação clínica, compartimentalizando as indicações dessas plantas para o maior número de sinais e sintomas que o paciente apresenta. Antes mesmo de entrarmos no conceito da repertorização, é importante que a gente saiba que a planta medicinal ela é originária de um conjunto de modificações do meio ambiente sobre a espécie vegetal onde ela está crescendo. Então todo o meio ambiente interfere decisivamente no conteúdo químico que a própria planta desenvolve em resposta a esses estímulos ambientais, como nós já vimos no módulo anterior. As plantas medicinais, nós selecionamos uma parte específica dela, que nós chamamos de droga vegetal, e a partir dessa parte específica que contém os princípios ativos que são desejáveis para fins terapêuticos, nós aplicamos a ela um conjunto de métodos com base em um solvente específico, e dessa droga vegetal nós extraímos então um conjunto de substâncias que nós chamamos de fitocomplexo. Esse fitocomplexo, por sua vez, ele efetivamente deve ser monitorado em termos de identificação e quantificação desses princípios ativos que estão contidos dentro desse extrato vegetal. Esse extrato vegetal que pode então servir de base para que a gente possa efetivamente estabelecer uma concentração do extrato dentro da nossa forma farmacêutica para a obtenção de um efeito farmacológico. Sabendo então que a partir dessa identificação nós podemos estabelecer a dose do extrato capaz de gerar efeitos farmacológicos baseados nos seus teores de princípios ativos. Muito bem, vamos dar um exemplo aqui para vocês, avaliando uma forma farmacêutica de cápsula que contém uma concentração conhecida do extrato e que dentro desse extrato apresenta uma quantidade de princípios ativos também definidas pelo método de quantificação. Quando avaliamos a trajetória desse medicamento fitoterápico, nós percebemos que no primeiro momento, no estômago ou no ambiente gástrico, essas cápsulas contendo o extrato se dissolvem, possibilitando que os princípios ativos estabeleçam no primeiro momento de contato com a parede do estômago, e a partir daí, nessa solução gástrica que contém agora os princípios ativos dissolvidos, inicializa-se um processo de absorção desses conteúdos que estavam contidos na planta, que foram extraídos por um método extrativo, estavam contidos dentro do medicamento fitoterápico e que agora passam a integrar uma concentração plasmática no indivíduo. Esse conjunto de substâncias químicas dissolvidas então no ambiente gástrico, elas parcialmente absorvidas também são dirigidas à parte inicial do intestino delgado, onde novamente sofrem um outro processo de absorção. O fato é que da concentração plasmática que se estabelece logo após a administração do medicamento fitoterápico, nós temos uma curva de concentração plasmática que estabelece concentrações em 3 parâmetros distintos. Que é uma concentração ineficaz, aquela que não é suficiente para gerar nenhum efeito farmacológico. Uma concentração eficaz, que mantém a atividade biológica pela interação recíproca com os seus alvos terapêuticos dentro do nosso organismo. Ou uma concentração tóxica, que pode eventualmente, além do centro de atividade no tecido-alvo, extrapolar ações em outros locais que não foram inicialmente pensadas ou previstas para o fim terapêutico. Muito bem, o que a gente tem na verdade então é um curso temporal de ação dessas substâncias, desses princípios ativos contidos na planta em nosso organismo,
promovendo ao longo desse tempo de exposição do nosso organismo a esses conteúdos modificações fisiológicas e funcionais nas células, transportando de uma condição patológica para uma melhoria clínica dos sinais e sintomas apresentados pelo paciente. Quando a gente for falar então efetivamente de repertorização, é preciso que a gente compreenda que a repertorização é um processo estabelecido dentro da fitoterapia clínica que pressupõe o tratamento das doenças a partir do uso de plantas medicinais, tratando-se efetivamente a causa e os sintomas apresentados pelo paciente. Ou seja, como nós vimos nos módulos anteriores, a doença eminentemente tendo como causas oxidativas e inflamatórias, e os sintomas apresentados pelo paciente que podem ser avaliados pelo clínico dentro de conceitos subjetivos e objetivos. Os conceitos subjetivos são aqueles referidos pelo paciente, ou seja, são sentimentos, sensações, desejos, traumas, enfim, tudo aquilo que na avaliação anamnésica o prescritor consegue extrair do paciente enquanto avaliação pessoal. Também temos um conjunto de sinais objetivos. Esses sim podem ser avaliados clinicamente. São sinais clínicos, são sintomas, são parâmetros bioquímicos, hematológicos, que em conjunto nos dão a informação para que no processo de repertorização possamos encontrar a melhor planta medicinal que cubra a grande maioria dos sinais e sintomas, sempre estabelecendo também um padrão terapêutico que inclua a prescrição de uma planta-mãe, que trate efetivamente as causas pelas quais esses sinais clínicos foram desencadeados no paciente. Então a ideia da repertorização é essa. Nós temos uma escolha de uma planta-mãe para que nós possamos efetivamente combater as causas geradoras dos sintomas e também um conjunto de plantas associadas que efetivamente cobrirão os sinais objetivos e subjetivos que o nosso paciente apresenta. Então, dentro desse conceito, nós publicamos essa semana uma matéria no nosso blog que vai explicar efetivamente como esse processo de repertorização pode ser utilizado dentro da clínica e da opção terapêutica de vocês. Muito obrigado, até a semana que vem.